A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula preparatória para a classe de professores, classe Maravilhas de Sião. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, Ministério de Madureira. Eu sou o presbítero Nilson Oliveira. Nossos pastores presidentes são pastor Alessandro Malafaia e a sua digníssima esposa, pastora Aline Malafaia. Nosso ministro de Educação Cristã é o evangelista Leonardo Souza. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você a curtir o nosso canal e também se inscrever. Lembrando aos queridos professores que esta aula tem como objetivo dar-lhes um norte para a preparação de suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2026 e o tema deste trimestre é os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Cristo Jesus. Vamos então logo iniciar nossa aula da Escola Bíblica Dominical. O tema desse trimestre, que é o primeiro trimestre de 2026, é os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Cristo. Nossa revista é a revista da editora Betel. Lição 8, 22 de fevereiro de 2026. Os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Texto áureo da nossa lição. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A verdade aplicada. O desânimo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo, pois seu fundamento é a fé e a certeza que os propósitos de Deus se cumprirão. Os objetivos da nossa lição são: primeiro, ressaltar que as adversidades fazem parte da caminhada com Cristo. Reconhecer que as adversidades não impediram Paulo de cumprir sua missão. E saber que o cristão deve ter bom ânimo. Nossos textos de referência se encontram no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 7, 8 e 9 e o versículo 16. Aí na sua revista, observe aí que a referência está como capítulo 4, então na verdade é o capítulo 7. O nosso texto então de referência diz assim: e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, folgo, porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. O esboço da nossa lição, irmãos. Na lição de hoje, veremos que temos que manter o bom ânimo, mesmo nos momentos difíceis da vida, pois sabemos que as adversidades daqui não são comparáveis à glória que nos há de ser revelada. Assim, esta verdade nos faz desfrutar de uma paz que excede todo entendimento humano, independente das circunstâncias. Então, nós sabemos que aqui na Terra, enquanto passamos por aqui, estamos só de passagem. Encontramos lutas, aflições, dificuldades, mas isso não pode nos parar e não nos trazer desânimo. Pelo contrário, como discípulo de Cristo, devemos estar sempre animados, sabendo que o nosso Deus tem controle de todas as coisas. Então, no esboço da nossa lição, que está dividida em 3 partes, ficou assim: tópico 1, as adversidades fazem parte da vida. No tópico 2, vamos ver aqui o bom ânimo que enfrentamos nas tribulações. E no tópico 3, vamos falar sobre a força e esperanças vinda da fé. E conclusão.
Tópico 1. As adversidades fazem parte da vida. As adversidades geram oportunidades. Então nós devemos sempre enxergar que todas e quaisquer dificuldades são oportunidade para crescimento, para vencermos, para criar alguma coisa e superar. Então nem sempre a nossa vida vai ser uma vida de um mar de rosa, uma vida estável. É normal todos nós encontrarmos turbulências, dificuldades no dia a dia. No entanto, a maneira como lidamos com as dificuldades faz todas as diferenças. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da peleja, a tua força será pequena. Isso quer dizer que nós devemos estar sempre animados, devemos estar sempre nos esforçando e enxergando pela fé aquilo que Deus tem para nós. Lembre-se de quando os 12 espias foram lançados pela terra de Canaã para espiar a terra, e 10 daqueles espias voltaram maldizendo a terra, embora reconhecesse que a terra manava leite, mel, né, mas tinha impossibilidade, que seriam os moradores, os gigantes. Eles se viram como gafanhotos na frente de gigantes. Mas Josué e Caleb demonstraram motivação e confiança no Senhor, então a maneira como ele lidou com aquela adversidade, eles perceberam que era uma grande oportunidade para obterem uma grande vitória, porque maior é aquele que estava com eles. 1.1. Superando obstáculos. A Bíblia está repleta de exemplos de personagens que aparentemente fracos foram persistentes e que, confiando no Senhor Deus, venceram exércitos e inimigos poderosíssimos. Um personagem interessante foi José, que era filho de Jacó, que nos mostra como devemos ser resilientes, ou seja, não desistir, persistirmos, continuarmos firmes. José, a Bíblia nos fala das suas dificuldades dentro da casa do seu pai, perseguido e odiado por seus irmãos, presos, ameaçado de morte, vendido, tornou-se escravo, indo parar no Egito como um escravo. Posteriormente, acabou sendo preso por acusações falsas da mulher de Potifar. Potifar mandou prendê-lo. Ele foi parar na prisão novamente, agora na prisão no Egito, e dali ele teve algumas experiências com o padeiro e o copeiro do rei, e quando um deles saiu da prisão, não lembrou de mencionar José, pois não era ainda chegado o tempo de Deus. Então Deus tem o seu tempo certo para todas as coisas, mas José, ele foi resiliente, ele não desistiu, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Então aí vemos surgir um grande herói, porque era um herói que confiou no Senhor. Ele está na galeria dos heróis da fé. Então o cristão também deve ter bom ânimo, e é importante na vida do discípulo nós termos bom ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então Jesus, ele diz ainda que venceu o mundo. Então o nosso Senhor já venceu o mundo, já venceu o nosso adversário. E nós devemos confiar, porque também nós seremos vitoriosos se nós permanecermos no Senhor. Então devemos ser pacientes. Isso é de suma importância. Tópico 1.2. O valor do perdão nas adversidades. Em muitas situações, pessoas são usadas pelo inimigo para nos impedir de conquistar nossos alvos. Eles até atrapalham a nossa caminhada. No entanto, devemos considerar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né, que fazem a vontade do Senhor. Então Deus pode estar nos provando ou usando estas adversidades para nos fortalecer, nos preparando para coisas maiores. Veja o exemplo de José, que eu acabei de mencionar, com os seus irmãos. Então nós devemos ter sempre em mente que Deus não abandona os seus planos e propósitos sempre são realizados. É importante perdoar os nossos inimigos. Perdoar, irmãos, não é esquecermos, e sim não guardarmos mágoas, ódios, nem ter desejo de vingança. É também um processo que às vezes pode ser lento e até doloroso, porém deve ser racional e não emocional. As nossas emoções fazem-nos agir diferente, mas nós devemos sermos racionais, porque assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar os nossos
devedores, os nossos inimigos também. Então, o poder do perdão cura e nós devemos perdoar. Queremos também aqui mencionar a nossa primeira palavra-chave, que é adversidade. Lembrando aos irmãos que durante o transcorrer da nossa lição, nós estaremos apresentando 3 palavras-chave que deverão ser apresentadas aos nossos secretários da nossa escola bíblica dominical, assim que os irmãos chegarem lá à nossa igreja. A primeira palavra, então, é adversidade. Tópico 1.3. Fé em meio às adversidades. Quando nossa fé é confrontada, nós precisamos ter sempre em mente que Deus está nos fortalecendo, pois Ele usa as adversidades para nos fortalecer. É como um atleta, quanto mais ele enfrenta o obstáculo, mais ele treina, mais ele se esforça, mais ele se desgasta, mais forte ele fica e capacitado para vencer novos obstáculos, novos e maiores obstáculos. Por isso, devemos sempre enxergar através dos olhos da fé, sabendo que Deus tem os seus propósitos. Veja a postura de José, que diante da realidade adversa que enfrentou, ele percebeu que os males que lhes fizeram seus irmãos, Potifar, a mulher de Potifar, e entre outras pessoas, né, na verdade estavam dentro dos planos, dentro dos propósitos de Deus, né? Porque Deus ele tem um plano para todas as coisas. Deus nunca é pego de surpresa. Então Deus, muitas das vezes, ele está nos preparando. E José enxergou todas essas adversidades como um preparo do Senhor para colocá-lo num lugar-chave a fim de preservar a vida, não somente dele, da sua família, mas de muitos povos que viviam ali naquela região. Então, nós aprendemos no tópico 1 que mesmo passando adversidades, José permaneceu firme no Senhor. Tópico 2, o bom ânimo nas tribulações. O apóstolo Paulo nos revela que durante a pregação do evangelho, cumprindo seu ministério, passou por muitas tribulações, mas sempre manteve-se com bom ânimo, colocando Filipenses 4,13 em prática, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sabemos que o apóstolo Paulo, muitas das vezes, foi açoitado. Teve algumas ocasiões que ele foi açoitado com 39 chicotadas. E, na verdade, na lei permitia que pudesse ser açoitado até com 40 açoites. E se fosse açoitado com esse máximo de 40, não poderia mais ser açoitado. Mas eles, usando de estratégia ardilosa, eles açoitavam 39 vezes, de forma tal que não se chegava ao máximo, e depois eles repetiam novamente essas chicotadas, essas 39 chicotadas. Então, Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora, passou por diversas situações, né, muito difíceis, adversas, teve que se esconder, fugir, foi perseguido por fariseus, por falsos cristãos, por falsos discípulos, enfrentou fome, frio, nudez, zombaria, mexericos maliciosos, calúnias de todos os tipos. Não há de ser diferente, conosco não há de ser diferente, pois também somos discípulos de Jesus e também enfrentaremos a adversidade. Tópico 2.1. Antes do tópico 2.1, quero lhes perguntar uma coisa. O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo é uma atitude de coragem e disposição. Em outras palavras, bom ânimo é coragem e bravura, é ser forte, destemido para encarar os problemas. Bom ânimo é ter otimismo e motivação, que são atitudes positivas. Diz a Bíblia assim: se te mostrares frouxo no dia da peleja, a tua força será pequena. Então temos que ter motivação, otimismo.
E quando nós somos otimistas, nós somos fortes. E nós somos fortes não porque confiamos em nós mesmos, mas confiamos no Todo-Poderoso. Ter bom ânimo também é ter firmeza e solidez, é ser estável emocionalmente e espiritualmente, é saber em quem você tem crido, é ter suas emoções sob controle e principalmente sob o controle de Deus. E ter bom ânimo é também ter esperança e fé, especialmente no contexto cristão. Lembre-se de Josué 1,9, quando Deus fala com Josué, para ele ter bom ânimo, para ele não se esmorecer, não olhar para a direita nem para a esquerda, não olhar para a retaguarda, mas ele confiar no Senhor. Jesus também fala aqui em João capítulo 16, 33, para nós termos bom ânimo, ele venceu o mundo. Então, especialmente em momentos de dificuldade, Jesus ensinou aos seus discípulos que nos tempos de aflições eles deveriam ter bom ânimo. E ter bom ânimo frequentemente está associado à esperança e à confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios. Além disso, a Bíblia ensina que ter bom ânimo é uma atitude essencial para enfrentar a adversidade e viver em paz. Portanto, meus amados irmãos, ter bom ânimo envolve não apenas uma atitude positiva, mas também um processo de confiança em Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Tópico 2.1. Paulo não desistiu. Paulo era um discípulo, não desistiu, não desanimou. E você, meu querido, vai desistir? Tenho certeza que não, porque você também é, como Paulo, um discípulo de Jesus, forte e corajoso. Então, mesmo enfrentando oposições como Paulo enfrentou, nós não vamos desistir. Nós devemos também motivar os nossos alunos para que eles também não desistam, para que eles sigam o exemplo de Paulo, porque Jesus falou que todos nós passaríamos por tribulações nesse mundo. Então, o cristão é chamado e ele é escolhido por Deus. Por isso, não deve temer as adversidades. Em Atos 18, 9, Deus lhes diz que ele não deveria temer e continuar pregando. O nosso adversário muitas das vezes tenta nos parar, levanta obstáculos, perseguições, arma armadilha para nós, mas nós não podemos deixar de cumprir o ministério para o qual Deus nos chamou. Ainda que o inimigo tente tirar a nossa vida, nós devemos continuar firmes para fazermos a obra do nosso Deus. Não podemos negar, não podemos negar ao nosso Senhor. Então, o nosso Jesus, o nosso Deus, ele é a nossa garantia, o nosso escudo e nosso socorro bem presente em todos os momentos. 2.2. Fé em Deus e mãos à obra. Devemos manter nosso entusiasmo ao fazer a obra do nosso Deus. Recebemos uma missão e não podemos nos apresentar diante do Mestre de mãos vazias. Cada talento recebido será cobrado. Então, tudo aquilo que o Senhor te deu, ele vai te cobrar, vai me cobrar. Então, que nós possamos manter o nosso entusiasmo, mantermos o nosso foco no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, antes tem uma recompensa. E Pedro pergunta a Jesus: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Jesus fala que eles, aqui na terra, iria receber 100 vezes mais, mas Deus falou também, Jesus lhes falou, que Jesus é Deus, que eles receberiam ainda um galardão eterno, a vida eterna. Então, as coisas que enfrentamos aqui, elas são poucas e passageiras, efêmeras, mas o que nós vamos receber é tremendo. Em Mateus 19, versos de número 27 ao 30, Pedro faz essa pergunta a Jesus. E Jesus diz: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis. Então, nós vamos nos assentar também com o Senhor no seu trono. Sobre 12 tronos, ele estava falando dos discípulos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. 2.3. É possível manter o bom ânimo, já que enfrentamos tantas dificuldades,
tantas coisas terríveis e difíceis na nossa vida? Será que é possível? Sim, com certeza é possível mantermos o bom ânimo, porque o nosso Deus está sempre conosco para nos esforçar. A Bíblia diz que ele dá força ao cansado, dá força àquele que não tem nenhuma força. Então, até durante a tempestade que lhe causou o naufrágio, o apóstolo Paulo dizia: admoesto a que tenhais bom ânimo. Está lá em Atos, capítulo 27, verso de número 22. Então, mesmo diante de uma terrível dificuldade, o apóstolo Paulo estava ali animando aquelas pessoas que eram ímpios, mas ele falava assim: admoestos a que tenhais bom ânimo. Então, essa palavra deve estar no nosso coração, porque muitas das vezes nós vamos encontrar irmãos, pessoas desanimadas, alguns querem tirar a vida, desesperançado, não sabe para onde ir, e nós temos que ter essa palavra de ter bom ânimo. Não, fica firme, confia no Senhor, Deus vai te dar a vitória, o maior é aquele que está contigo, você não vai morrer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, e nós realmente vamos vencer porque o nosso Senhor está conosco. Então, nós devemos a todo instante ter bom ânimo, sabendo que Ele nos remiu, aquele que nos remiu está conosco. E as aflições deste mundo, elas são passageiras. Por pior que pareçam, são passageiras e não são comparáveis àquilo que nos está esperando na glória. Para o crente, é uma certeza. Conforme diz um ditado popular, no fim do túnel há uma luz. E nós sabemos que a nossa luz é Cristo. Então, em meio a toda a adversidade, nós sabemos que vamos chegar a um lugar. Paulo, durante esse período aqui onde ele sofreu esse naufrágio, ele aconselhou que aqueles homens não partissem, porque estava com a previsão, não tinha o serviço de meteorologia como hoje, mas ele era um conhecedor, ele estava vendo o tempo que não seria bom navegar naquelas condições. As embarcações naquela época eram muito frágeis, e ele aconselhou, mas eles resolveram seguir em frente. Mas, durante aquela navegação muito difícil, Deus manda, revela a Paulo que ele iria chegar ao seu destino, porque Deus tinha um plano para que ele testemunhasse ali em Roma. E ele sabia que não iria morrer. Então ele aconselha para que aqueles tivessem bom ânimo, porque o Senhor havia falado com ele, inclusive, que nenhum deles se perderiam, desde que estivesse dentro do barco. Então, querido, mantenha-se dentro do barco, junto com o Senhor. Mantenha-se no propósito do Senhor e você será vitorioso. Voltando aqui, nós aprendemos no tópico 2, então, que o Senhor Jesus nos advertiu de que neste mundo passaríamos por aflições. E a nossa segunda palavra-chave é a palavra fé. Tópico 3, a força e a esperança vindas da fé. Então, ter ânimo significa não esmorecer, não perder a fé. Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. A fé em Jesus Cristo nos enche de força e esperança. 3.1. Só em Cristo encontramos ânimo. Não é fácil manter o ânimo nas horas difíceis, mas por isso devemos manter nosso foco naquele que nos chamou e deu-nos o maior exemplo de amor e obediência ao Pai, morrendo na cruz por nós. Mesmo não querendo passar por aquela situação, ele assim se expressou: mas faça-se a tua vontade. Então não era algo que Jesus queria passar, mas ele falou para que Deus fizesse a vontade dele. Então, nossa revista nos apresenta uma situação inusitada que o mestre se depara com um paralítico que foi descido pelo telhado. Então, aqueles homens que encontraram seu amigo, que estava paralítico, não podia andar, eles resolvem chegar até Jesus e, encontrando os obstáculos, eles não pararam. Então eles descem, abrem um buraco no telhado, desce aquele enfermo na sua cama e o que eles ouvem é: os seus pecados lhes são perdoados. Então Jesus, sabendo o que pensavam os demais ali presentes, Jesus fala que é mais difícil dizer os teus pecados são perdoados ou levanta e anda. E Jesus manda que ele tomasse a cama dele, levantasse e andasse. Então Jesus, diante daquela situação adversa, vendo que aqueles amigos tiveram bom ânimo, não olharam para os obstáculos,
mas eles se levantaram, levaram o seu amigo até Jesus, Jesus lhes satisfaz o desejo do coração, que era a cura daquele paralítico. 3.2. A palavra de Deus nos anima. Encontramos na palavra de nosso Deus o encorajamento para prosseguir com bom ânimo e fé. Na palavra de Deus encontramos o entusiasmo necessário para enfrentarmos as adversidades. A palavra de Deus é a maior arma de que o cristão dispõe para vencer. Mateus 4:4. Em 2 Coríntios 10:4, a palavra de Deus, diz que é uma arma poderosa para destruir as fortalezas. Em Josué 1:7, também encontramos a palavra do Senhor dizendo assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então a palavra de Deus, ela nos anima. Em Ezequiel 2:1, o Senhor diz assim: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. E ainda, então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Em Mateus 4:4, ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, o nosso Deus, ele tem muito para fazer nas nossas vidas. Nós devemos ter bom ânimo, nós não podemos nos desanimar, nós temos que continuar firme e agarrados na palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e nossa regra de prática. Se confiarmos na palavra do Senhor, sempre seremos vitoriosos. Tópico 3.3. O Senhor é uma torre segura. Nosso Deus está sempre atento ao nosso clamor. Ele nos conforta e fortalece. O Espírito Santo é o consolador e companheiro de todas as horas. Nas horas mais difíceis, o nosso Deus está conosco. No Salmo 9:9, diz assim: ele é um alto refúgio para o oprimido em tempos de angústia. Encontramos na Bíblia muitos exemplos de personagens que foram socorridos pelo Senhor. José na prisão, ele sai da prisão para governar o Egito. Jó, com as bênçãos dobradas, sabiam que ele passou grandes provações muito difíceis, mas no final ele teve bênçãos dobradas. Davi fugia pelos desertos e cavernas de um rei ímpio que procurava, um rei desviado que procurava tirar a sua vida, mas dali das cavernas e deserto ele vai para o palácio, porque Davi confiava no Senhor. Encontramos também o apóstolo João, que passou pelo cárcere, que foi jogado na fornalha de óleo ardente, mas ele não desistiu, manteve-se firme ao Senhor, e dali ele teve as grandes revelações do Apocalipse. Então, entre muitos outros exemplos, nós encontramos. Devemos manter também firme no Senhor, que é a nossa torre segura. A nossa terceira palavra-chave, meus queridos irmãos, é a palavra esperança. Bom, então no tópico 3, nós aprendemos que em Jesus nós encontramos ânimo para superar as adversidades da vida. Que nós possamos, então, assim, nos mantermos firmes em Jesus para encontrarmos força e ânimo para vencer todas e qualquer adversidades e obstáculos. Concluímos dizendo que as aflições, adversidades e dificuldades ao longo da nossa jornada cristã não são capazes de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na vida daqueles que, com a permanente presença do Espírito Santo, perseveram em confiar, esperar e descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tudo isso contribui para o crescimento e amadurecimento em Cristo. Assim chegamos ao término da nossa aula. Pedimos aos irmãos também que possam deixar o seu joinha, curtir, se inscrever no nosso canal. Amém? Tendo chegado então ao final desta lição, nós esperamos ter contribuído com cada um dos professores no preparo de suas lições. E o nosso lema: desejamos que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Não se esqueçam, curte aí e se inscreve no nosso canal.